O que pode, o que não pode, quais as sanções e o que muda ou não na conduta de um agente público com a Lei 13.869 de 2019, conhecida por Lei de Abuso de Autoridade. Essas e outras perguntas puderam ser respondidas em um grande seminário coordenado e promovido pela Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco, realizado no auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto, no Recife. Na plateia, olhos e ouvidos atentos e, claro, muitas contestações de um público com os mais variados atores do serviço público, desde policiais militares e civis, promotores e procuradores de justiça, delegados de polícia, membros da magistratura, defensores públicos, até servidores dos mais variados órgãos. Mudanças tanto no processo penal, quanto no Código de Processo Penal, no Código Penal, nas questões de execução penal. Então são várias vertentes e que mexem com várias situações com os operadores de direito. Sim, a gente abrindo esse espaço para discussão, não só dentro da casa, com membros, servidores, mas com juízes, delegados, oficiais da PM, alguns integrantes da Defensoria, vai ser importante demais. E para orientar sobre a nova legislatura, trazendo análises e explicações sobre o que dizem alguns de seus artigos, principalmente os mais polêmicos, o MPPE convidou o promotor de justiça do Ministério Público do Mato Grosso, René Duor Souza, para ministrar palestras sobre o tema. Que a lei representa ou possui algumas criminalizações de algumas condutas que podem ser confundidas ou avançam sobre comportamentos tidos como regulares de agentes públicos, principalmente os agentes públicos que atuam no enfrentamento da criminalidade. Essas são as características que tornaram o ambiente relacionado à Lei 13.869 muito hostil. Hostil para todos os atores do sistema de justiça criminal brasileiro, para os juízes de direito, para os membros do Ministério Público, para os membros da polícia e para os demais servidores públicos. Então nós vamos procurar aí fazer alguns apontamentos de cunho bastante crítico da legislação. Depois nós vamos tentar fazer algumas análises de alguns tipos penais, aqueles que entendemos mais relevantes, para que a comunidade compreenda e entenda o locus de compreensão e de funcionamento dessa legislação. É a partir desta compreensão, sem dúvida nenhuma, que nós poderemos, enquanto aplicadores dessa legislação, evitarmos que os abusos na aplicação dessas leis, impliquem justamente na inibição de uma atuação segura e correta dos servidores públicos. Assuntos como a exposição vexatória do preso, decretar prisão fora das hipóteses legais, além de constranger o acusado a produzir prova contra si ou contra outros, foram alguns dos tópicos debatidos. Mas o que chamou mais a atenção foi sobre o que a Lei de Abuso de Autoridade fala em relação à questão da carteirada. É preciso ter cuidado, porque nem tudo que parece é, de fato, considerado conduta abusiva. Temos que tomar cuidado com esse comportamento tipificado na nova lei para não confundirmos com a conduta de corrupção passiva. Essa é uma preocupação louvável, porque a corrupção passiva é um crime mais grave, em que o agente público também recebe determinados privilégios, determinados benefícios indevidos, mas ele o faz porque ele está comercializando, ele está vendendo, ele está contratando com o particular e está vendendo indevidamente o seu ato funcional. Então essas divisas são muito importantes de serem bem assentadas, porque são comportamentos muito parecidos entre si, mas que não podem resultar numa confusão de um para com o outro, porque isso representaria, de um lado, a desproteção à probidade administrativa, e aí colocaríamos a perder os enfrentamentos à corrupção no Brasil, e de outro lado, evitarmos que pessoas que são processadas por corrupção passiva sejam beneficiadas indevidamente por um crime muito mais brando, que é o crime de carteirada previsto na Lei do Abuso de Autoridade. É o René que está vindo dando a palestra agora, para dizer o seguinte, que embora tenha alguns crimes que vieram de encontro dos policiais, delegados, promotores e juízes, nós não vamos arrefecer nenhum momento no combate da criminalidade. Eu acho que a nossa função é combater a criminalidade. Alguns artigos vieram para amordaçar o Ministério Público, a Polícia e o Judiciário, mas isso não nos amedronta e nós não vamos parar um centímetro com essa nossa vontade de efetivar a justiça.
A corporação, preocupada com esse novo cenário, procurou e procura diariamente capacitar os policiais militares através de palestras diárias junto aos batalhões, expedição de uma cartilha com os principais artigos relacionados à atividade policial, dentre eles o direito de imagem da pessoa privada de liberdade, no tocante também à identificação dos policiais no momento da prisão e outros artigos previstos nessa lei. Em relação ao Estado, em relação principalmente ao sistema penitenciário, a gente tem também começado a promover cursos, né, para que os nossos servidores, principalmente os gerentes de unidades prisionais, os novos policiais penais, eles também tenham aí a visão mais ampla dessa nova abordagem, né? Você já sabe, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não deixa de acionar o sino para receber as nossas notificações. E também não esquece de deixar o seu like. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.